Legislação extravagante. Lei 12.850 de 2013, Organizações Criminosas, parte 1. Olá, tudo bem com você? Eu sou Tiago Pacheco, delegado de polícia e professor de Direito Penal e Legislação Extravagante aqui na Prova Concursos. Na aula de hoje vamos com um tema importantíssimo para a sua prova, importantíssimo para a sua aprovação. Nós vamos falar da Lei de Organizações Criminosas, tá? Essa aula será subdividida em 3 partes. Estamos acompanhando agora a primeira parte da aula, perfeito? Então vamos lá para a tela. Lei 12.850 de 2013, tá? É a Lei das Organizações Criminosas. Vamos a um contexto histórico para a gente entender melhor esta lei, entender melhor a análise desta lei. Inicialmente, deve-se frisar a grande dificuldade existente na elaboração de uma definição de organização criminosa. Alguns doutrinadores defendem a absoluta impossibilidade de se chegar a um conceito preciso, visto que tais organizações teriam características peculiares que tornariam tal tarefa por demais complicada. Embora alguns autores sustentem a impossibilidade de elaboração de um conceito de crime organizado, existem algumas definições que merecem ser trazidas à baile. Então a gente já começa com uma dificuldade até no conceito doutrinário de organização criminosa, né? Mas vamos ver alguns conceitos aqui doutrinários. Jean Ziegler traz uma definição elaborada pelo Fundo Nacional Suíço de Pesquisa Científica, o qual determina que, olha só, existe crime organizado transcontinental quando uma organização cujo funcionamento é semelhante ao de uma empresa internacional pratica uma divisão muito aprofundada de tarefas, dispõe de estruturas hermeticamente fechadas, concebidas de maneira metódica e duradoura, e procura obter lucros tão elevados quanto possível, cometendo infrações e participando da economia legal. Para isso, a organização recorre à violência, à intimidação e tenta exercer sua influência na política e na economia. Ela apresenta geralmente uma estrutura fortemente hierarquizada e dispõe de mecanismos eficazes para impor suas regras internas. Seus protagonistas, além disso, podem ser facilmente substituídos. Conforme Guaraci Mingardi, crime organizado é o grupo de pessoas voltadas para atividades ilícitas e clandestinas que possui uma hierarquia própria e capaz de planejamento empresarial que compreende a divisão do trabalho e o planejamento de lucros. Suas atividades se baseiam no uso da violência e da intimidação, tendo como fonte de lucros a venda de mercadorias ou serviços ilícitos no que é protegido por setores do Estado. Tem como características distintas de qualquer outro grupo criminoso um sistema de clientela, a imposição da lei do silêncio aos membros ou pessoas próximas e o controle pela força de determinada porção de território. A gente percebe então que são conceitos semelhantes. E é isso mesmo, organização criminosa é isso. Você pensa numa mega estrutura, você pensa numa estrutura tão grande que ela trabalha de forma paralela com o próprio Estado, sabe? Ela trabalha de forma paralela com o Estado, tem uma hierarquia a ser seguida, tem normas rígidas ali, sabe? Quem não cumpre essas normas normalmente é excluído da organização ou então morto, se for o caso. Tem aquela questão do controle da segurança da informação. A informação não pode ser vazada de forma alguma. Então você tem toda uma estrutura ali muito parecida com uma empresa privada, uma empresa transnacional, né? A organização criminosa, ela acompanha a globalização do mundo. Isso é uma organização criminosa. Não é aquela coisa pequenininha, um grupinho de gente, não. Uma organização demanda muito, tá? Demanda muito. A organização é a evolução daquilo que a gente chamava de máfia, né? A famosa máfia, controlava os estados e controla, as organizações controlam os estados sim, sabe? De forma mais branda ou de forma mais bruta, de forma direta ou de forma indireta, mas as organizações possuem influência sobre o Estado. Elas influenciam fortemente
o Estado e, inclusive, as suas normas. Perfeito? Isso é a organização criminosa. Então, passados esses conceitos doutrinários, vamos aos problemas, né? Apesar de todas as dificuldades e controvérsias existentes na delimitação de um conceito preciso de crime organizado, as legislações, em nome do princípio maior da segurança jurídica, devem buscar realizar a conceituação do fenômeno, de modo que se formule com tal definição uma diretriz interpretativa necessária a um combate direcionado e mais adequado da criminalidade organizada. Então, é aquela questão, né? A definição precisa ser exata, nós precisamos ter um parâmetro formulado, não podemos divagar nas várias opiniões doutrinárias, precisamos de uma definição previamente constituída. Então, vamos lá, no Brasil. No Brasil, a primeira lei que tratou da criminalidade organizada foi a Lei 9.034 de 95. Ela não definiu o que seria organização criminosa. E pior, ela equiparou a organização criminosa, o crime organizado, ao delito de quadrilha ou bando. Tá? Entendimento esse que só pode ser alterado a partir da Lei 10.217 de 2001, que modificou o artigo 1º da Lei 9.034 de 95, de forma a permitir uma diferenciação entre crime organizado e o delito de quadrilha ou bando. Pessoal, o delito de quadrilha ou bando estava lá no artigo 288 do Código Penal, já foi revogado também. Não temos mais o crime de quadrilha ou bando, temos o crime de associação criminosa. Mas um delito rudimentar, não depende de uma estrutura complexa, sabe? A antiga quadrilha ou bando, que hoje é associação criminosa. Por que quadrilha? Quadrilha porque é de 4, tá? 4 ou mais integrantes. Agora, é uma estrutura mais rudimentar. Gente, quadrilha ou bando. O que é bando, gente? Bando é aquela formação ali, até mais interiorana, aquele negócio mais rudimentar, sem muita técnica, sem muita hierarquia, sem muita divisão de trabalho, aquele negócio mais assim, vamos juntar e praticar alguns crimes. Isso é quadrilha ou bando. O próprio nome já é pejorativo. Não faria sentido a Lei 9.034 equiparar uma organização criminosa a uma quadrilha ou bando, né? Não faria o menor sentido isso. Isso foi consertado, né, apenas em 2001 com a publicação da Lei 10.217, tá joia? Entretanto, continuou sem haver no ordenamento jurídico brasileiro um diploma que conceituasse a delinquência organizada, o que acabou gerando uma lacuna no direito penal. Então, visando colmatar a omissão existente, os doutrinadores passaram a defender a utilização da conceituação prevista no artigo 2º da Convenção de Palermo, um tratado internacional que foi ratificado pelo Brasil. Porém, o STF julgou ser inconstitucional a utilização dessa convenção como suporte ao artigo 7º da Lei 9.034 de 95. Por quê? Por violar princípios constitucionais, tais como da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade. Precisávamos, então, ter um conceito prescrito na legislação interna, e isso ainda não havia. E não era a Convenção de Palermo que resolveria esse problema. Então, finalmente, a Lei 12.694 de 2012, que dispõe sobre o processo e o julgamento colegiado em primeiro grau de jurisdição de crimes praticados por organizações criminosas, essa lei definiu no seu artigo 2º o que seria o crime organizado. Temos aqui pela primeira vez a definição legal de crime organizado. Tá aí, ó. Para os efeitos desta lei, o problema está aqui, ó. Para os efeitos desta lei, né? Considera-se organização criminosa a associação de 3 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Então, como eu disse, o problema deste conceito foi o seguinte: ele define o conceito de organização criminosa
para os efeitos desta lei. A própria lei restringe o conceito a ela mesma, não é um conceito que seria divulgado amplamente. Mas ainda assim, esse foi o conceito legal utilizado por algum tempo, mas foi por pouco tempo. Por que pouco tempo? Pouco tempo porque, olha só, Lei 12.850 de 2013 foi publicada e trouxe o conceito de organização criminosa, o conceito legal. Vamos lá. Importante acrescentar aqui, ó, contudo, que apesar de ter finalmente conceituado organização criminosa, a Lei 12.694 de 2012 não trouxe a previsão de um delito autônomo de formação de organização criminosa e nem minudenciou os meios extraordinários de obtenção de prova utilizados para a luta contra o crime organizado. É uma lei incompleta, tá? É uma lei incompleta, a Lei 12.694. Mas aí a gente teve a lei, né, recentemente, positivou-se a Lei 12.850, recentemente entre aspas, né, já faz um bom tempo, que definiu o conceito legal, olha só o conceito legal, aquele conceito dado pela lei, de organização criminosa ou organizações criminosas, perfeito? Sancionada em 2 de agosto de 2013, olha só, a Lei 12.850 define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção de prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal. Além disso, ela altera o Código Penal, tá? Ela altera o Código Penal e revoga expressamente a Lei 9.034 de 1995, além de dar outras providências. O bem jurídico tutelado pela Lei 12.850 é a paz pública, tá? É a paz pública. A ação penal na Lei 12.850 será sempre pública incondicionada, tá? Ação pública incondicionada. A Lei 12.850 teve a vacatio legis de 45 dias, tá? Isso está aqui no artigo 27. Esta lei entra em vigor após decorridos 45 dias de sua publicação oficial, tá? E ela revogou expressamente, conforme eu já falei, a Lei 9.034 de 3 de maio de 1995. Essa lei, então, perdeu a sua função no ordenamento jurídico. Artigo 1º da Lei de Organizações Criminosas. Esta lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. O artigo 1º é praticamente uma cópia da ementa da lei, né? É uma cópia da ementa da lei, reafirmando o seu objetivo. E a definição de organização criminosa, hein? Onde é que ela está? Ela está aqui, ó, no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 12.850. Considera-se organização criminosa a associação de 4, então olha só, 4, diferentemente lá da lei anterior, né? 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, tá? Inclui crimes e contravenções penais. Infrações penais é um gênero, né? É um gênero que tem 2 espécies, crimes e contravenções penais, cujas penas máximas sejam superiores e não iguais ou superiores ou iguais a maiores. Penas superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. E sendo de caráter transnacional, não há necessidade de serem penas superiores a 4 anos, tá? É uma coisa ou outra, e não uma coisa e outra, perfeito? Este é o conceito legal de organização criminosa no Brasil, a partir de 2013. Então vamos lá. Vamos fazer aqui uma breve revisão na evolução normativa. Vamos lá. O número de integrantes de uma organização criminosa passa a ser de 4 e não 3, como era estipulado pela Lei 12.694. Pessoal, essa Lei 12.694 está em pleno vigor, tá? Ela está em pleno vigor.
Para fins desta lei, a organização criminosa continua com 3 integrantes, mas para fins desta lei, tá? Ela não foi revogada. Então vamos lá, vamos de novo. O número de integrantes de uma organização criminosa passa a ser de 4 e não de 3, né, como era estipulado pela Lei 12.694, alterando com isso o artigo 288, também do Código Penal. O crime de quadrilha ou bando passa a se chamar associação criminosa, tá? Eu já expliquei isso para vocês agora há pouco. Não temos mais quadrilha ou bando, temos associação criminosa lá no artigo 288. São mantidas a estrutura ordenada e a divisão de tarefas e o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza. Isso aqui está em perfeita consonância com a Lei 12.694 de 2012, tá? E por fim, há um aumento do campo de incidência da lei, que abrange todas as infrações penais, seja crime ou contravenção penal, igual eu falei no slide passado, tá? Infrações estas cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou de caráter transnacional, não tendo relevância nessa última hipótese a pena combinada no tipo penal. Nessa última hipótese que eu digo é o caráter transnacional, tá? Se for de caráter transnacional, não importa a quantidade de pena, pode ser inclusive inferior a 4 anos. Então, olha só, primeiro, a doutrina usava a Convenção de Palermo. Em 2012 foi publicada a Lei 12.694. Em 2013 foi publicada a Lei 12.850. E é o conceito que a gente utiliza agora. Olha só, vamos lá. Convenção de Palermo. Grupo estruturado de 3 ou mais pessoas. A Lei 12.694 seguiu a mesma orientação. Associação de 3 ou mais pessoas. Agora não. Associação de 4 ou mais pessoas. Convenção de Palermo define que essa organização deve existir há algum tempo e atuado concertadamente. Na Lei 12.694, nós temos uma estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente. E essa característica continuou na Lei 12.850, tá? Na Convenção de Palermo, nós temos a seguinte observação: cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na presente convenção. Agora, na Lei 2.694, não, tá? São crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Na Lei 12.850, uma pequena diferença, tá? São infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos e não igual ou superior a 4 anos, perfeito? O igual a gente corta aqui. Ou que sejam de caráter transnacional, ok? Na Convenção de Palermo, né, para aferir benefício econômico ou outro benefício material. Na Lei 12.694, para obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, e a gente continua com esse conceito aqui na Lei 12.850, para obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza. Temos aí a evolução normativa do conceito de organização criminosa e do crime organizado em si, perfeito? Vamos lá, associação criminosa, eu falei que o artigo 288 foi alterado, né? Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Veja, pessoal, que aqui é crimes, não é infração penal. Então, se for contravenção penal, não pode, não existe associação para contravenção penal, perfeito? Não existe. Então, associarem-se 3 ou mais pessoas e não mais 4, como ocorria no antigo crime de quadrilha ou bando, tá? Reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo único, a pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver participação de criança ou adolescente. Temos algumas condutas equiparadas, pessoal. Olha só, na lei de drogas, associação para o tráfico de drogas, associarem-se 2 ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não, olha só, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33 caput e parágrafo 1º e 34 desta lei. São os crimes de tráfico de drogas, né, ou modalidades equiparadas ao tráfico de drogas, tá? Olha só, na lei
de drogas associarem-se 2 ou mais pessoas. Bastam 2 pessoas, tá? E com o fim de praticar reiteradamente ou não, tá? Não precisa ser prática reiterada. Então, nós temos uma norma diferente no que tange ao tráfico de drogas, perfeito? No que tange ao tráfico de drogas. É uma conduta muito mais facilmente penalizável do que a organização criminosa em si, tá? Pena reclusão de 3 a 10 anos e pagamento de 700 a 1.200 dias multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo, incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no artigo 36 desta lei, tá? Que diz respeito ao financiamento do tráfico de drogas. Normas de extensão. Esta lei se aplica também às infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional, que a gente já voltou para a lei de organizações criminosas, tá? As infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional, quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente, tá? E aplica-se também às organizações terroristas entendidas como aquelas voltadas para a prática de atos de terrorismo legalmente definidos, tá? Redação dada pela Lei 13.260 de 2016, aliás, que define os crimes de terrorismo, perfeito? Define os crimes de terrorismo. A conduta criminosa, pessoal, vamos lá. Promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. Pessoal, por interposta pessoa, você pode integrar uma organização criminosa até mesmo por meio de procuração pública. Você pode entregar uma procuração para uma pessoa que vai te representar em determinados atos e você estará cometendo um crime por procuração. Olha que coisa! Mas é isso aí, organização criminosa é isso. Vários dos crimes financeiros, né, promovidos pela organização criminosa, você precisa de pessoas atuando ali e muitas pessoas representam outras pessoas. Então, olha só, se você promove, se você constitui, financia ou integra, seja pessoalmente ou por interposta pessoa, uma organização criminosa, de acordo com o conceito que a gente já viu lá no artigo 1º, reclusão de 3 a 8 anos e multa sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas, porque a organização criminosa não é uma infração penal em si. É claro que a prática da organização criminosa é apenada, mas a organização criminosa ela surge para a prática de vários outros crimes. Tá? Não importa o modelo do crime, pode ser crime contra o patrimônio, crime contra a pessoa, crime contra o sistema financeiro, tá? As organizações criminosas elas são constituídas para o cometimento de infrações penais. E tem todo aquele aspecto da hierarquia, né, da divisão de tarefas e etc., conforme a gente já analisou aqui nos slides passados. Perfeito? As condutas equiparadas aqui, ó, nas mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolva uma organização criminosa. Se você atrapalha a polícia a investigar uma organização, você também responde por organização criminosa, pela prática da organização criminosa. As penas aumentam-se até a metade se, na atuação da organização criminosa, houver emprego de arma de fogo, tá? Perfeito. Perfeito. A pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. Então, olha só, pessoal, a pena é agravada para quem exerce o quê? O comando individual ou coletivo. Os chefes respondem de forma mais agravada, né? Porque eles comandam, eles são o cérebro, eles raciocinam, eles definem, ditam as regras, tá? Então eles são apenados com uma pena maior, tá? Eles respondem com uma pena maior. Seja esse comando individual ou coletivo, tá? Ou coletivo. Vamos às majorantes agora. Causas de aumento. A pena é aumentada de 1/6 a 2/3 se há participação de criança ou adolescente, tá? Havendo criança ou adolescente na organização, nós temos majorantes. Se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração,
Por quê, pessoal? Poxa, o funcionário público é uma baita abertura, né? É um baita contato para que a organização funcione de forma mais adequada, né? Profissionais da segurança pública, por exemplo, auditores da Receita Federal, integrantes da Justiça Estadual, Justiça Federal, integrantes do Ministério Público. Então, são pessoas que contribuiriam e muito para a organização criminosa ter mais sucesso ainda, né? Por isso, essa pena é agravada. Se o produto ou proveito da infração penal destinar-se no todo ou em parte ao exterior, se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes. Então, organização criminosa, eu quero fazer contato com outra organização criminosa, vem você para cá, vamos atuar junto, a gente está na mesma vibe aí, vamos atuar junto. Pessoal, pelo amor de Deus, velho, pelo amor de Deus, vai responder aqui, uma pena maior, tá? Se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização. Então, se a organização ultrapassa os limites do país, ultrapassa as fronteiras brasileiras, teremos aqui uma agravante. Organizações para o tráfico, é muito comum isso acontecer. E aí temos aí as organizações atuando no Brasil e atuando simultaneamente no Peru, na Venezuela, na Colômbia, né, no Chile. Vai responder de forma majorada, né? Vai responder de forma majorada. Participação de servidores públicos. Se houver indícios suficientes de que o funcionário público integra a organização criminosa, poderá o juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração. Olha a colher de chá, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à investigação ou instrução processual. Efeitos extrapenais da condenação. A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 anos subsequentes ao cumprimento da pena, tá? Esses efeitos são automáticos, pessoal. O juiz nem precisa fundamentar, nem precisa citar isso na sentença. São efeitos automáticos. Participação de policiais. Se houver indícios de participação de policial nos crimes de que trata esta lei, a Corregedoria de Polícia instaurará inquérito policial e comunicará ao Ministério Público, que designará membro para acompanhar o feito até a sua conclusão. As lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança máxima. Ó o pacote anticrimes aí, ó. Ó o pacote anticrimes, Lei 13.964, tá? Então, lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição iniciam o cumprimento de pena em estabelecimentos penais de segurança máxima, tá? Isso é para evitar o quê? Que eles continuem coordenando essas organizações de dentro da prisão, que, diga-se de passagem, é uma coisa muito comum no nosso país, né? É extremamente comum. Então, isso visa o quê? Coibir esse tipo de conduta. Parágrafo 9º, também incluído pelo pacote anticrime. O condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Então, enquanto ele tiver esse vínculo associativo, ele não fará jus a esses benefícios que ele tem direito no cumprimento da pena, né? Livramento condicional ou outros benefícios prisionais, tá? Inclusive o que? A progressão de regime, tá? Não poderá. Esse artigo tem uma constitucionalidade duvidosa, mas vamos ver aí com a prática como é que isso vai funcionar, tá? Eu acredito que não, eu acredito que é razoável o sujeito que mantém vínculos ali com organizações criminosas. É claro que isso tem que estar provado, pessoal. Não é alguém chegar lá e falar ele mantém vínculo. Não, tem que estar provado, tá? Tem que estar provado. Eu acredito que não há problema em relação a essa norma. Algumas pessoas aí, principalmente
Integrantes da Defensoria Pública, advogados de defesa, levantaram uma possibilidade de inconstitucionalidade deste artigo. Eu não acredito nesta inconstitucionalidade. Obviamente, esse contato, né, com uma organização criminosa precisa ser provado. Precisa ser provado. Pessoal, isso é tudo que eu tinha para falar na primeira parte da nossa aula sobre a lei de organização criminosa, perfeito? Eu tenho um encontro marcado com você na segunda parte, tá? Não deixa de assistir. A lei é grande, a gente tem muita coisa importante ainda para discutir, combinado? Um grande abraço para você e eu te espero lá na próxima aula. Até mais.